Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Estamos no nosso segundo momento, do nosso segundo encontro. E agora vamos iniciar a aula de português. Vamos trabalhar interpretação de texto das páginas 44 e atividades da página 45. No slide, vocês vão perceber que separei da seguinte maneira. Na primeira parte, eu coloquei o texto da página 44 e na segunda, eu botei a atividade da página 45. Prestem atenção que no texto, ele mostra a questão da poema, a sua estrutura e deixa bem claro aí que a gente vai precisar compreender o gênero literário, o tema, o autor. Aí vocês me perguntam, professora, onde é que fica o autor? Onde é que o texto indica? Ele sempre vai estar no final do texto. E aí você vai observar que tem o autor, a coleção que foi feita a história, tem a ilustradora, a edição, o ano que foi feito o texto. Então acompanha junto comigo, tá bom? Eu vou fazer a leitura com vocês. E aí vocês vão acompanhando aí. O medo do menino. Que barulho estranho. Vem lá de fora, vem lá de dentro. Que barulho medonho. No forro, no porão, na cozinha ou na despensa? Será um fantasma ou a alma penada? Será um bicho furioso ou um barulhinho de nada? E o menino olha na escura escada e não vê nada. Travesseiro e olha a vidraça. E uma sombra o ameaça. Quem se esconde? Esconde onde? E vem alguém passo a passo na rua deserta. E o medo aumenta. Passos da gente de casa. Encolhe o medo. Se some vozes e passo de gente de casa. No ato, no quarto, vem um arrepio. E o menino encolhe e fica todo enroladinho. E se embrulha nas cobertas. Enfia a cabeça no travesseiro. E devagarinho, sem segredo, vem o sono e some o medo. E aí, vocês também têm medo? Será que ele viu realmente um fantasma? Ou será que ele tem medo do fantasma? Isso aí é a ideia do gênero literário. O que é gênero literário? É a forma que a gente vai trabalhar esse texto. Se ele é poesia, se ele é um texto narrativo, se ele é uma descrição. E aí a gente vê a preferência do autor. Que tema ele aborda? Um suspense, né? Ele diz que o personagem tem medo de alguma coisa. E aí, no final do texto, vocês podem acompanhar que vem dizendo: o autor é o Elias José. A coleção que foi publicada esse texto é Segredinhos de Amor. A ilustração foi feita por Márcio Ravel e está na segunda edição de São Paulo, pela editora Moderna, em 2002. Quer dizer, e lá no finalzinho ele diz, página 8 da coleção Girassol. Então ele mostra todos os dados da onde o texto se encontra. E isso é bastante importante. Hoje vocês estão no quarto ano, mas é quando vocês chegarem no sexto, sétimo, vocês vão começar a trabalhar essa importância do autor, do ilustrador, se é um poema, se é uma rima, se é uma descrição. Isso aí é só uma pontinha do que é uma interpretação de texto. Então eu fiz essa pequena leitura com vocês, mas vocês vão poder fazer com mais calma em casa. Repetir quantas vezes for necessária até entender. Mas aqui vocês já sabem que o texto aborda o medo. O medo de um menino. Que quando ele vai dormir, ele começa a pensar em fantasmas. Ele não pode ver um barulho, um pisado, um ruído, que ele já imagina mil coisas. Mas quando ele percebe que os sonhos vêm de dentro de casa, que é alguém da família que faz, ele já se encolhe, já vai perdendo o medo, né? E o sono vem chegando. Às vezes esse medo é a cabeça da gente que faz. Não é nem sobrenatural. E aí, o que vamos fazer agora, crianças? Vamos para a página 45. Nesse mesmo slide, você vai perceber que tem a página 45, que é as atividades referentes ao texto 2. Então, acompanha junto comigo a questão 1. Na questão 1, vem dizendo, procure no dicionário o significado das palavras a seguir. Crianças, se vocês não têm dicionário em casa, procura no Google. É só vocês colocarem o nome que ele vai te aparecer o significado da palavra.
Então, na questão 1, vocês vão ter que procurar o significado da palavra despensa e porão. Perfeito? Na questão 2, substitua as palavras destacadas por outras com o mesmo significado. Vocês vão repetir a frase e aonde tem negrito, que é esse nome mais escurinho, no caso, que barulho medonho do forro. Então, esse nome medonho, vocês vão procurar o significado. É a mesma coisa da questão 1. A diferença é que na questão 1, vocês vão colocar só o significado da palavra. E na questão 2, vocês vão repetir a frase. E na palavra que está escurinha, né, que está em destaque, vocês vão procurar o significado de medonho. E copia o restante da frase. Na letra B, o significado de vidraça. E coloca lá o significado e copia a frase. Na questão 3, vem dizendo assim: de acordo com o texto, o que acontece com o medo quando são ouvidos passos na rua deserta? E aí vocês vão ter que prestar atenção no seguinte. Lembra que o personagem do texto diz que quando o barulho vem de fora, o medo dele aumenta? Então isso quer dizer o quê? Será que ele se sente desprotegido em relação à rua? Será que pelo fato dele não saber o que está na rua deixa com mais medo? Será que o medo dele aumenta ou diminui? Olha só a interpretação de texto. 4. E quando são ouvidos passos da gente de casa? E quando ele percebe que a zoada não é da rua, mas sim alguém da casa dele que faz? Esse medo aumenta ou encolhe, diminui? Também tem no texto. Questão 5. E quando esses passos de gente de casa não são mais ouvidos? Copie do texto o trecho que justifica essa resposta. Gente, essa questão aí vocês vão tirar do texto. Olha só a dica que ele está dando. E quando esses passos de gente de casa não são mais ouvidos? Quando ele percebe que não tem mais zoada, que tudo silencia, o que acontece com ele? O medo vem, o medo vai, ele se arrepia ou não? Tem uma frasezinha que deixa bem em evidência o que é que acontece com passos de gente de casa que não são mais ouvidos. Vocês vão copiar aí o trechinho do texto que vem essa informação. E questão 6. Explique com suas palavras por que o medo aumenta ou diminui nas ocasiões descritas nas atividades 3 e 5. Lembra que quando ele fala que quando a zoada, que os passos, que há ruído na rua, aumenta, né, o medo, ele fica mais tenso porque ele não sabe, ele não está vendo. E quando ele percebe que esses passos não são ouvidos por pessoas que estão na casa, o que acontece? Ele encolhe, ele vem mais, ele fica mais intenso. Se coloca no lugar do personagem. Vocês, quando estão em casa assim, que tá aquele silêncio, que tá todo mundo dormindo, que vocês escutam uma zoada que percebe que não tem ninguém em pé, que não tem ninguém andando dentro da casa, vocês vão ter medo ou não? Então vai ser mais ou menos assim que vocês vão fazer a questão 6, tá bom? E lembrando que a aula de português hoje é apenas interpretação de texto. O texto 2 e atividade da página 45. Perfeito? As respostas estão sendo enviadas no grupo do WhatsApp dos pais. Fiquem com Deus. Até o nosso terceiro encontro. E aí, turma do 4º ano? Estamos chegando ao final do nosso segundo encontro. Fixaram o conteúdo de matemática, propriedades da adição e português? Gostaram da interpretação de texto? Vamos usar um pouco o dicionário? Enfim, amanhã será o nosso terceiro encontro e vamos trabalhar História e Geografia. Quem gosta aí de uma boa história? Isso, amanhã será a Revolução Francesa. Em Geografia vamos trabalhar mapas. Quem gosta de mapas? Quem sabe o que é cartografia? Mas amanhã vamos estudar um pouquinho de cada coisa e ampliar esse conhecimento. Espero vocês. Fiquem com Deus.